Deus abençoe. Deixa eu colocar aqui. O pessoal chegando aí, eu vou colocando aqui. Deixa eu lá. Pensando com coerência nos textos bíblicos. Aí fixa comentário. Deus abençoe, irmã Maria. Esperar o pessoal chegar aí pra gente bater um bate-papo aqui bem legal sobre como pensar com coerência nos textos. O pessoal chegando aí, a gente vai bater um papo bem legal, nós vamos interagir bem legal, tá, gente? Tá aí o tema, pensando com coerência nos textos bíblicos. John Herbert tá aí, Deus abençoe, John, Pai do Senhor. Fica aí, John, pra gente bater um papo bem legal. Chama mais pessoas aí, o pessoal que pode, compartilha aí a live, tá? Nós vamos conversar bem legal pra gente aprender e servir melhor o reino do rei, né, meus irmãos? Nós vamos falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o pensamento coerente, o pensamento coeso na hora de analisar um texto, na hora de construir uma ideia e de fazer a aplicação dessa mesma ideia, tá? Esperando os irmãos chegarem. Compartilhando. Vai ser benção. Nós vamos aprender muito. Chegou mais gente aí. Chegou a Viviana, tá aí. Esperar o pessoal. Tá cedo ainda. Será, meu irmão? Será edificante em nome de Jesus. Nós vamos ler aí um verso apenas. O pessoal vai chegando aí. Tá? Nós vamos ler um verso apenas. No Salmo 119, o verso de número 18. Enquanto isso, vamos esperar o pessoal chegar. Hoje é sexta-feira de carnaval, né, meu irmão? Mas crente não pula carnaval, né, meu irmão? Mas nessa pandemia... é... Tem gente em casa, algumas igrejas estão fazendo eventos, com as limitações, obviamente, por causa da pandemia. E outros estão em casa, mas buscando a presença de Deus, se rendendo de alguma forma. O Deus Todo-Poderoso. Só pula no manto, é verdade, viu, John? Só pula no manto, esse negócio de... Não pula na carne não, é verdade. Só pula no manto. Essa foi boa. Só pula no manto. Cadê o povo, minha gente? Vamos lá. Chegou mais um, chegou mais Alex. Seja bem-vindo, Alex. Vamos pensar, vamos conversar. Chegou mais outra aí. Nós vamos conversando aí. Legalzinho. A live vai ficar salva, mas isso não impede da gente conversar aqui ao vivo, né? A cores e interagindo. Eu vou ler aqui um verso
Tá chegando mais gente aí. Eu vou ler aqui um verso que está no Salmo de número 119. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando. Paz do Senhor a todos. Salmo de número 119 e o verso 18. Salmo de número 119 e o verso 18. Tá chegando mais alguém aí, o Fábio Santos. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos bater um papo bem legal sobre pensar com coerência nos textos bíblicos. Salmo 119, verso de número 18. Acho que é muito conhecido esse verso. Diz assim, ó. Desvenda os meus olhos, eu estou na versão ARC, Almeida Revista Corrigida. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa é na versão ARC, Almeida Revista Corrigida. Se a gente usar uma versão ARA, ela vai mudar um pouco. Mas eu também vou analisar na versão King James, que diz assim, ó. Abre os meus olhos, na King James diz, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas que resultam. Eu achei essa palavra impressionante. Resultam da tua lei. A ARC diz, desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Aí a King James ela já abre um pouquinho mais a nossa compreensão. Ela diz, desvenda meus olhos, para que eu veja as maravilhas que resultam, da tua lei. Então, diante desse verso, dessa informação bíblica, Deus abençoe, Fábio Santos. Obrigado, querido, pelo carinho. Também saudade de participar de um evento aí com vocês, tá? Deus há de nos proporcionar mais uma vez a oportunidade. Então veja, gente, essa expressão que o salmista usa aqui no Salmo de número 119 e o verso de número 18, ela constitui-se uma forma de oração. Eu chamo de uma forma de oração para a iluminação. Vou repetir. Eu chamo o Salmo 119 e o verso 18, quando o salmista diz, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, ou conforme na versão King James, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas que resultam da tua lei. Eu chamo isso de a oração da iluminação. O que é isso, pastor? A oração da iluminação é a oração que todo leitor, que todo estudante, que todo apreciador da Bíblia, da palavra, deve fazer. É pedir que Deus nos dê olhos de iluminação, olhos de entendimento. É o que Paulo diz em Efésios, se não me falha a memória, Efésios, capítulo de número 1 e o versículo de número 18. Efésios, capítulo 1 e o versículo de número 18. Paulo disse assim, ó, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ou da vossa mente. Então, exatamente este verso aqui, do Salmo 119, o verso 18, eu chamo ele de a oração da iluminação. Todo leitor precisa entender que sem a iluminação do Espírito, nós não temos capacidade alguma de compreender as verdades que estão reveladas na sua palavra, mas que às vezes estão obscuras à nossa mentalidade, ao nosso entendimento, à nossa percepção. Então eu quero abrir esta live dizendo isso. Precisamos nos submeter à capacidade iluminativa do Espírito Santo para compreender as verdades sagradas. Quando a gente faz a oração que esse salmista fez, abre os meus olhos para eu compreender, é uma oração de admissão. Ou seja, você estar admitindo que você é incapaz de compreender por si só as verdades que são reveladas. Diante disso, a gente já aprende uma lição básica. Ou seja, nós não podemos ler a Bíblia apenas como um livro literário.
A Bíblia, ela é um livro incomum e comum ao mesmo tempo. Vou repetir. Ela é um livro incomum e comum ao mesmo tempo. Ela é incomum na sua natureza divina, mas ela é comum na sua literalidade, ou seja, na sua literariedade. Ou seja, os homens escreveram a Bíblia e isso a torna comum. Mas não existe compreensão na íntegra sem que não haja a iluminação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Vamos lá? Então vamos lá, minha gente. Como pensar com coerência nos textos bíblicos? Obviamente, a gente precisa entender o que é pensar. Logicamente, você sabe o que é pensar. O que é pensar? Pensar é submeter ao processo do raciocínio lógico. Isso é pensar. É exercer a capacidade de análise. Então, isso é pensar. Eu costumo dizer que pensar é uma habilidade que todo ser humano tem de construir e desconstruir ideias ou conceitos. Vou repetir. Pensar é uma habilidade que todo ser humano tem de construir ou desconstruir ideias ou conceitos. Então, qualquer pessoa, ela tem a habilidade dada por Deus, a capacidade dela desenvolver, dela processar informações que construam ou desconstruam ideias, conceitos ou informações. Então, isso é pensar. Mas a palavra pensar no latim, ela vem da expressão pensare, que significa pendurar para avaliar um peso ou um objeto. Ou seja, é pendurar para pesar. Então, o que é pensar? Pensar é exatamente pendurar algo para você avaliar ou dar peso àquilo que você pendurou, aquilo que você pensou. Então, a ideia de pendere no latim é exatamente pendurar para pesar. Então, para a gente entender melhor, o que é pensar? Pensar é exatamente avaliar, analisar, fazer análises para que você possa compreender o que de fato e de verdade aquele texto que você está lendo, aquela literatura que você está lendo, possa saltar na sua mentalidade e você compreender com mais precisão. Quando a gente fala de pensar, é preciso entender que pensar, existem vários parâmetros na Bíblia. Existem várias dicas para a pessoa, para o crente, pensar na Bíblia Sagrada. Para pensar em diversas coisas. Eu fiz umas anotações aqui bem interessantes a respeito de pensar na Bíblia. Veja só, antes da gente entrar propriamente na questão de pensar com coerência, eu preciso informar para vocês 4 coisas bem interessantes sobre pensar. Primeiro, olha, sobre o exercício do pensamento. Está na Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo diz assim, ó, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo ou da terra. Então veja que o próprio Paulo, ele estava chamando os crentes de Colossos, aos colossenses, para o exercício do pensamento. Meu amigo Tiago Alexandre, Deus abençoe, querido. Abraço. Então veja, a primeira coisa que a gente aprende é sobre o exercício do pensamento. Veja que quando Paulo diz pensai, ele usa a ação do verbo continuada. A expressão no grego pensai aí dá a ideia de exercitar a mente. Então veja que a primeira verdade que a gente aprende sobre a mente é sobre exercitá-la. Esse verbo no grego pensai, ele dá a ideia de exercitar, alimentar, disponibilizar a própria mente e se interessar. Então veja, ou seja, a gente precisa exercitar a mente, a gente precisa alimentar a mente para poder pensar. Então, quando Paulo chamou os colossos para pensar, ele disse, olha, alimentem a vossa mente, exercitem a vossa mente. Isso é uma lição prática para nós. Precisamos exercitar a mente. Exercitar como? Alimentando o que você vai pensar. Amém? Vamos seguindo. Segundo, a Bíblia também fala do estímulo do pensamento, ou estimular para pensar. Preste bem atenção. O próprio Cristo, ele estimulou a mentalidade dos seus discípulos. Está na Bíblia. Mateus 42, 22, 42, Jesus chegou para os discípulos e disse assim, ó, quem vocês pensam, ou o que vocês pensam a respeito do Cristo?
Veja, estimular o pensamento é exatamente despertar o interesse daquele que está pensando, ou daquele que vai pensar. Jesus olhou para os discípulos e perguntou-lhes instigantemente, ou seja, estimulou a mentalidade deles. O que vocês pensam a respeito do Cristo? Ou seja, o que fulano e beltrano estão pensando é uma coisa, mas eu quero saber, e vocês? O que vocês pensam a respeito de mim? Então essa é a segunda verdade do pensamento que a Bíblia declara. Então, exercício, esses 3:2, nós temos o estímulo do pensamento, ou seja, Jesus estimulou a mentalidade, a mente, o pensamento dos discípulos. Terceiro, nós temos o cuidado do pensamento, ou seja, o cuidado na hora de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo disse assim, não pense de si mesmo além do que convém pensar. Vou repetir, não pense de si mesmo além do que convém pensar. Obviamente que esse texto, Paulo está se referindo à soberba que não podia brotar no coração dos crentes de Roma, porque eles deveriam ter a mente transformada, versículo 2, isso é a interpretação, versículo 2, mente renovada, experimentada, transformada, não contaminada. Mas aqui a gente pode extrair uma lição de que a gente tem que ter cuidado na hora de pensar. E nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso, porque tem muita gente que todo pensamento que vem na mente pensa que é uma iluminação. Pensa, como muitos dizem, uma revelação. Não existe mais revelação, existe iluminação. Biblicamente falando, é iluminação. Então, todo pensamento que vem à mente, cuidado, a gente precisa crivar, a gente precisa entender se esse pensamento bate, ele tem conexão, ele tem ligação, ele tem coesão, ele tem coerência. Cuidado. Eu tenho um livro chamado A Supremacia da Pregação. É um clássico. Tem um outro livro chamado Sobre os Grandes Oradores e Pensadores do Século XVIII. E um desses livros, eu não vou me lembrar agora, John Stott, citando uma frase de Jonathan Edwards, ele disse que o apreciador das Escrituras, o leitor da Escritura, o estudante da Escritura, ele precisa ter cuidado, porque na medida que ele está lendo o texto, analisando o texto, avaliando o texto, a sua mente está borbulhando, a sua mente está enfervecida. Quero entender que à medida que a sua mente está trabalhando, o Espírito também está trabalhando para te dar iluminação. Mas os dados inflamados do maligno também trabalham. Por isso, Jonathan Edwards diz que o pregador, ou o leitor, o estudante, ou aquele que aprecia as Escrituras, precisa entender que na hora de pensar, seu pensamento tem que ser crivado nas Escrituras. Por quê? Porque pode vir um vento na hora da informação e você possa dizer, poxa, isso aqui é tremendo, isso aqui vai abalar o coração de alguém. De fato, é totalmente um pensamento incoerente que não condiz com uma ligação, com nexo ou harmonia do texto sagrado. E principalmente com a sua interpretação veraz, verídica ou fiel. Então, terceiro é o cuidado do pensamento. Quarto, eu acho muito importante, é o foco do pensamento. Paulo disse em Filipenses 4:8, em tudo que é honesto, agradável, puro, santo, verdadeiro, isso pensai. Ou seja, Paulo nos ensina em Filipenses 4:8 exatamente sobre o foco, a mentalidade de pensar. Ou seja, estar ocupado, focado com o pensamento sadio, coerente, totalmente transformador. Então, inicialmente a gente aprende sobre essas 4 verdades: o exercício do pensamento, o estímulo do pensamento, o cuidado do pensamento e o foco do pensamento. Recapitulando ou revisando para você massificar. O exercício do pensamento é você exercitar a mente. Leia, pense, alimente a sua mente. Segundo, o estímulo. Uma das coisas mais brilhantes de aprender é nas formas indagativas, nas perguntas. Hoje eu estava conversando com um rapaz, com um pregador, e ele mandou um texto para mim sobre Jesus dormir no barco, né? E aí ele foi explicar. Eu disse para ele, quando você faz pergunta ao texto, você abre a estrada da compreensão. Por quê? Porque só, Jesus dormiu no barco. Olha só, por que Jesus dormiu? Para que Jesus dormiu? Tá entendendo? Porque ele dormiu, ele estava cansado. Para que ele dormiu? Aí é a objetivação, o propósito. Então, todas as vezes que você olha para o texto e faz perguntas ao texto,
Meu irmão, você está entrando na estrada da compreensão. Você vai adquirindo mais e mais a compreensão. Então, o estímulo do pensamento é pelas perguntas. Por isso que uma das formas da interpretação é você perguntar. Pergunte. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? E aí a sua mente vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando até você exaurir, extrair, tirar aquilo que de fato o texto quer passar. O cuidado do pensamento, já falei, e o foco do pensamento. Então vamos lá, a pergunta que não quer calar, você deve estar perguntando, pastor, o que é pensar com coerência? Pensar com coerência é pensar com ligação, com nexo, com harmonia. Ou seja, pensar com coerência é pensar com ligação, com nexo, com harmonia. Ou seja, você precisa pensar com a ligação, com o nexo, com a harmonia pelo qual o texto está trabalhando. Você não pode ter um pensamento desconectado das verdades que o texto apresenta na sua íntegra. Porque quando você tem esse tipo de pensamento, você está tendo um pensamento ao inverso, que a gente chama de incoerência. Então a gente pensa com coerência, que é dentro da ligação, nexo e harmonia, e a mesma coisa de pensar com coesão. O que é pensar com coesão? É pensar numa linha lógica. Então, o que é pensar com coerência, pastor, no texto? É pensar com ligação, com nexo e harmonia no texto, dentro da coesão, pensar numa linha lógica, ou seja, aquilo que o texto está, de fato, mostrando na sua verdade ou no seu texto. Então vamos lá. Escute bem. Então, como pensar com coerência? Eu falei o que é pensar, eu falei o que é pensar com coerência, e agora, como pensar com coerência nos textos? E aí, nós vamos caminhando para a primeira verdade. Primeiro, todo pensamento, ele tem um ponto de partida. Isso eu estou falando para quem gosta de ler a Bíblia, pregar a Bíblia, estudar a Bíblia. Tá? Então vamos lá. Todo pensamento, ele tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida do pensamento? É exatamente, para pensar, é preciso que se haja o objeto do pensamento. Qual é o objeto do pensamento? É o texto. Então todo pensamento tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? O texto. Se eu não ler o texto, eu não vou ter um ponto de partida para pensar. Todo pensamento, qual é o objeto? É o texto. Então, o ponto de partida do pensamento do pregador, do ensinador, do líder, é o texto. Não existe esboço, sermão, reflexão ou mensagem sem texto. Como diz o reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, tem pregador que diz, eu tenho um esboço, eu tenho os pontos, eu tenho um esqueleto, eu tenho um sermão, só está faltando um texto. Eu vou achar o texto para encaixar o meu esboço, meu esqueleto, meu sermão. Está totalmente errado, como diz o reverendo, e eu concordo plenamente. Por quê? Porque o pensamento, ele tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? O texto. Por isso, eu aprendi que a gente pensa com o texto, no texto e a partir do texto. Vou repetir. A gente pensa com o texto, comunhão. A gente pensa no texto, relacionamento. E a gente pensa a partir do texto. Vou repetir. A gente pensa com o texto. A gente pensa no texto. E a gente pensa a partir do texto. Com o texto é comunhão, é familiarização. Você está se familiarizando com o texto. No texto é exatamente o relacionamento. E a partir do texto é dependência. Ou seja, as informações que você está pensando, elas estão produzidas, elas são resultados, elas são inerentes, elas são natural, elas são procedentes do texto. Por isso, a gente precisa entender que o texto é o fundamento básico do pensamento. Anote isso aí, meu irmão. O texto é o pensamento básico, ou seja, é a base básica, estrutural do pensamento. Isso, Francinaldo, pensar com o texto, pensar no texto e pensar a partir do texto. Por que pensar com o texto? É comunhão, você vai se familiarizar com o texto. Pensar no texto é relacionamento. Você está interagindo. E pensar a partir do texto é dependência. A partir do texto é o texto fala, e o que ele fala, eu vou pensar no que ele fala.
Por isso, Salmo 119, verso 18, o texto que eu li inicialmente diz, na versão King James, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas que resultam é oriundo, que derivam, é natural, procede do texto. Então, pensar o contexto, pensar do texto é a base ou ponto de partida do pensamento. Então, diante disso, a gente precisa aprender, no mínimo, aí mais 4 lições. Primeiro, a gente tem que buscar o livro. Isso. Pensar com o texto, pensar no texto, pensar a partir do texto. Exatamente. Então, a partir disso, a gente precisa aprender a buscar o texto. O que é buscar o texto? É achar o texto que você vai ler. Isaías 34, 16. Buscai o livro e lede. Então, a primeira coisa é buscar o texto. É buscar. É buscar, é buscar, é buscar, é buscar. Esdras 7,10, o texto diz que Esdras dispôs o seu coração para buscar, né? Para ensinar e para praticar. Mas primeiro começou pela busca. Então, busque o texto. Busque o livro. Busque a leitura. Segundo, buscou, o que você faz? Achou, o que você faz? Lê. Isaías 34, 16 ainda. Buscai um livro e lede. A busca dá ideia de disposição, de interesse. A leitura dá ideia de deleite. Então, ou seja, primeiro a gente busca o texto. Segundo, a gente lê o texto. Isaías 34, 16. Buscai o livro e lede. Lê. Não existe um ponto de partida sem o texto. E, obviamente, não existe um texto sem leitura. Tem gente que quer fazer análises de texto sem, de fato, ler texto. Gente, nós precisamos desenvolver o hábito da leitura. É preciso ler o texto. Ler quantas vezes forem necessário. Precisamos ler e ler muito. Lendo a Bíblia, a gente vai descobrir sobre a importância da lição. Por exemplo, Deuteronômio 17, versículos 18 e 19, a Bíblia fala sobre o hábito da leitura. O rei, quando assumisse o trono, o reinado, ele tinha que estar constantemente lendo as prerrogativas que lhe era peculiar para reinar. Porque se ele não tivesse de acordo com as prerrogativas que estavam no livro, ele poderia fragmentar o seu reinado. Por isso, ele deveria estar habitualmente lendo e lendo. 34:16, nós ainda extraímos a lição do desejo pela leitura. Ou seja, ler. O que diz 2 Timóteo 4,13? Persiste em ler. Ou seja, é o desejo para ler. Se você não tem desejo para ler, você não vai conseguir pensar com mais facilidade. Nós temos aí a persistência da leitura, a importância da leitura. Você só vai conseguir explicar um texto se você ler o texto. Se você ler o texto, né? Lembro-me de uma vez e você falou que devemos ler o texto até entender o texto. É verdade, tem que conversar com o texto. A leitura é uma conversação. Fale com ele. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que namorar, noivar e casar com o texto. Namore. Namoro é a conversação. O noivado é uma decisão. O casamento é a realização. Então, ou seja, quando você vai para o texto, você começa a conversar. E aí? Pá, tá. E aí, conversando, entendeu? Conversando. De repente, o texto vai te conduzir para o noivado do relacionamento, que é a decisão. Poxa, isso aqui. E aí você vai casar com o texto, que é a realização. Ou seja, você entendeu a grandeza, a dimensão, a pungência, a beleza, a magnificência do texto. Por isso que eu sempre digo, ler um texto é namorar, noivar e casar com ele. Converse com o texto. Então, segundo é ler o texto. É ler o texto. Terceiro, do ponto de partida do pensamento, é meditar no texto. Primeiro você busca, segundo você ler, terceiro você medita. Salmo 119, verso 15, o que o salmista disse? Ele diz assim, ó, eu meditarei. Irmão, se tu não der uma glória a Deus com o que eu vou explicar aqui agora, porque o negócio está preto para tu mesmo, presta atenção. Deixa eu ler que é melhor para você dar uma glória aí mais. Solta esse coraçãozinho aí, irmão, agora, porque o negócio agora vai ficar bom, isso. Olha aí. Ó,
Salmo 119, verso de número 15. Ó, em teus preceitos meditarei, e olharei para os teus caminhos. A expressão meditar aqui, usada no hebraico, é lambuzar. Sabe qual é a ideia aqui? Que o salmista está usando eu quero meditar, eu quero me lambuzar na tua palavra até os meus olhos, até eu ficarem encharcados. A ideia da cultura da época era igual uma criança, que quando gostava de alguma coisa, de um doce, da comida, ela se lambuzava toda. Então meditar, meu irmão, é se lambuzar. Sabe? Entre aspas, é se melar. Ou seja, permitir a palavra entrar nos seus olhos, na sua boca, no seu nariz. É lambuzar a sua mente, é lambuzar o seu coração. Então, o que é, de fato, meditar? Meditar, meu irmão, é lambuzar. Se lambuze, meu irmão. Se lambuze. Medite mesmo, sabe? Deixa meditar. O que é meditar? É ruminar, é interrogar, é verificar. Né? Então veja que nós buscamos o livro, a gente lê o livro, a gente medita no livro, que é saborear, que é lambuzar, que é ruminar, que é verificar, que é investigar, que é interrogar. Quarto, a gente parte para a examinação. Veja, estou falando, primeira verdade, que todo pensamento tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? É o texto. Não existe outro ponto de partida. Ah, porque eu li no livro fulano de tal, meu irmão, deixa esse livro para lá, meu irmão. Você vai pregar, é Bíblia, é texto. É a Bíblia, é texto, acabou. Entendeu? É leitura do texto. Tá? Não, pastor, porque eu achei bonito uma frase, eu li lá de São Cipriano. Mano, deixa o livro de São Cipriano para lá. Não, pastor, porque eu achei bonito uma frase de fulano de tal, eu vou comer. Irmão, começa com o texto. Um dia alguém me perguntou assim, pastor, será que não é legal eu começar assim a minha introdução, trazendo uma informação extra bíblica? Eu falei, meu irmão, quando Jesus começou a pregar lá na sinagoga, lá em Lucas capítulo 4, o texto diz que ele abriu o texto, explicou o texto, ele interpretou o texto, explicou o texto, aplicou o texto. Não houve nada de outra forma, só Bíblia, só o livro de Isaías. Então, se você tem o pregador Jesus como a sua maior referência, então segue o que ele faz. Abra a Bíblia, pula para cima da Bíblia e vai-se embora na Bíblia. Amém, meu irmão? Então, busca o livro, ler o livro, medita no livro e examina o livro. Lembra da pregação de Paulo, lá em Atos 17? Meu irmão, eu estou falando de Paulo, viu? O camarada que tinha uma mente extraordinária. Festo olhou para Paulo e disse, você é doido. As muitas letras te fazem delirar. Pedro, escrevendo sobre Paulo, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 15, ele diz, Paulo escreveu coisas que são de difícil interpretação, que os leigos distorcem para a sua própria condenação. O cara sabia ou não sabia? O cara sabia muito mesmo. Paulo conversou com as mentes mais extraordinárias da época, lá no Areópago, em Atenas, 17 e 18 de Atos, ele colocava estoico no bolso, epicureu estoico, colocava no bolso e tirava no outro. E os caras olhavam para ele e diziam assim, meu irmão, esse cara é um paroleiro, ou seja, fala demais o que? Mas ao terceiro dia, ressuscitou. O cara tinha graça, tinha bagagem, mas tinha uma mente extraordinária para pensar. Então veja, quem estava ensinando os bereanos era Paulo. Camarada que tinha altamente um preparo, meu irmão, gigantesco. Gálatas 1,14, Paulo diz, tratando-se de judaísmo na minha idade, eu era melhor do que todos. Então quem estava pregando, meu irmão, lá em Bereia, era Paulo. Mas nem por isso, porque o cabidal, o preparo, a estrutura de Paulo era grande, nem por isso eles absorveram tudo assim de graça. O texto diz que eles examinaram o que Paulo falava dia após dia. Quer pensar com coerência? Examine aquilo que você ouve. Ah, porque fulano é mestre, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas examine o que se está falando pela palavra. Amém? Então, o ponto de partida do pensamento é o objeto do pensamento. O que é? O texto. Busque o texto, leia o texto, medite no texto e examine o texto. Amém? Segundo, se o pensamento ele tem um ponto de partida, e o ponto de partida é o texto,
Nós então agora, depois que buscamos o livro, lemos o livro, meditamos no livro, hesitamos e examinamos o livro, agora nós vamos construir o pensamento para poder falar. Vou repetir. Todo pensamento tem um ponto de partida, e é o texto. O texto é o objeto do meu pensamento. Qual é o texto? É a Bíblia. Diante disso, com a Bíblia eu vou ter que buscá-la, tá? E examinar. A partir daí eu vou construir o pensamento, mediante o texto, para poder falar, para poder pregar, para poder aplicar. Então, diante dessa construção, a gente faz ela com 4 coisas. É uma regrinha básica que a gente aprende na interpretação. Se você quiser anotar, anota aí. Oika. Como que eu vou construir o pensamento para poder falar, pastor? Usando uma regrinha que a gente chama de oika. O-I-C-A. O-I-C-A. Deu oika. O-I-C-A. Oika. O, observação. I, interpretação. C, correlação. E 4, aplicação. Vou repetir. Oika. O, observar o texto. I, interpretar o texto. C, correlacionar ou fazer concordâncias com o texto. E 4, aplicar o texto. Nós temos o famoso oika. Observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Então veja, como que eu vou construir o pensamento para poder falar? Primeiro fazendo a observação. Veja, a leitura me conduz à observação. Ou seja, o que é a leitura? É a comunicação com o texto, como eu já falei para vocês. É a familiarização com o texto. É o contato com o texto. Eu tenho contato, eu tenho familiarização, eu tenho a comunicação. Daí o contato que eu tenho com o texto me permite, ou me permitirá fazer uma observação. Pastor, o que é observação? Lembra do Salmo 119, verso 9? Como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. O texto responde. Isso aqui é uma pergunta retórica, né? E o texto responde. Observando conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. A palavra observar no latim, até anotei aqui, é observarem. É cuidar de, guardar, ou seja, formando por ob, sobre, mais servar, manter seguro, cuidar. O sentido é observar, notar, avaliar, ruminar, perceber. Então, o que é de fato observar? Observar é seguir uma rota. Escute, esse mesmo verso que eu citei para vocês, no Salmo 119 e verso 9, Salmo 119, verso 9, na versão mensagem do pastor Eugênio Peterson, ela diz assim, ó, seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra. Então, o que é observar um texto? É seguir a rota mapeada da palavra. É seguir cuidadosamente o mapa que a palavra me dá. Então, sabe o que é isso? É observar. É exatamente, irmãos, ter cuidado, analisar, prestar atenção nos detalhes, né? Nos detalhes que o texto vai fornecer. Então você começa a construir o seu pensamento fazendo a observação. Segundo a regra do oika, né? Primeiro é observar. Então você observa. Segundo é interpretar. Observei a leitura. Analisei a leitura. Agora eu vou interpretar a leitura. E aqui a gente entra para a regra básica da interpretação. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Irmão, todo leitor é um intérprete. Todo leitor é um intérprete. O grande problema é que existem os que interpretam corretamente e os que interpretam incorretamente. Os que interpretam corretamente, eles fazem isso pelos princípios adequados da regra hermenêutica. E os que não interpretam a Bíblia corretamente, eles seguem o fluxo da mentalidade alheia ou até da própria sua. Eles entram no texto sem avaliar princípios, sem avaliar regras, sem avaliar cuidados, e eles acabam achando que a sua intenção é a intenção do Espírito.
e a intenção do autor e acaba entrando naquilo que a gente chama de achismo textual. A Bíblia não precisa da minha opinião. Ela não precisa da minha opinião e da sua. Na verdade, ela muda as nossas opiniões. Esta é a capacidade extraordinária da Bíblia. Ela não precisa da minha opinião e nem da sua. Ela muda as nossas opiniões. Então, diante disso, a gente precisa entender o que é interpretar. Ou seja, o que é interpretar? A interpretação ou a hermenêutica é a arte da compreensão dos textos. Como que eu faço isso? Primeira regra é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, eu vou enxergar a interpretação pela própria Bíblia. Por ela. Como diz um certo escritor, era por era. A Bíblia é a sua própria intérprete. Segunda regra da interpretação é que eu vou analisar as palavras que o texto, de fato, está me dizendo. Que o texto fala, tá dizendo, é aquele que fala o texto, ou melhor, lê o texto e não fala sobre o texto. Exatamente. Né? Então nós vamos exatamente fazendo isso. Primeiro, é que a Bíblia ela tem a sua regra cabal. Ela própria se interpreta. Ela própria se examina. Ela própria se revela. Ela própria se encarrega de trazer a iluminação através do Espírito Santo. Segundo, irmão, é descobrir o significado de cada palavra. Gente, cada palavra no texto tem um significado. E esse significado me coloca na proximidade da compreensão. Me coloca na rota da proximidade da compreensão. Existem palavras que precisam ser analisadas e que dentro dos seus contextos não é a mesma coisa. Por exemplo, eu dei aula um dia desse aí no nosso projeto Destravando a Mente sobre cuidado na hora de usar a palavra. Por exemplo, carne. A Bíblia vai dizer, queridos, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 13, Paulo diz, quando eu fui ter convosco, eu fui na fraqueza da minha carne. E alguém interpretando um dia para mim, disse assim, olha o Elton, Paulo estava em pecado quando chegou lá na Galácia do Sul. Mas a palavra carne ali é fraqueza física, é debilidade física. Quando ele disse, eu fui ter convosco. Na fraqueza, ela está me dizendo assim, eu fui doente, eu fui com problemas físicos. Né? Então, a gente precisa entender que carne, por exemplo, a palavra carne na Bíblia, irmão, ela informa muitas coisas, muitos significados. Então, a gente precisa entender qual é a palavra que vai se analisar com detalhe no texto. Terceira regra da interpretação, meus irmãos, sabe qual é? É descobrir o contexto. Né? Aí dentro do contexto, nós vamos analisar o contexto histórico, o contexto imediato, o contexto remoto, para poder entender algumas coisas. Por exemplo, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, a respeito do contexto histórico, né? A história do texto. Contexto imediato. O que é contexto imediato? É aquilo que está circulando o texto, tanto antes quanto depois. E o contexto remoto é aquilo que se está distante. Por exemplo, eu errei muito nisso aqui, e depois que eu descobri não erro mais. Como assim, pastor? Você certamente já pregou sobre isso. Não venha dizer que não, que já. Se é pregador e está aí, certamente já falou isso. Lembra de Elias, lá em 1 Reis 17? Elias chegou diante de Acabe, o que foi que ele disse? Olha, Acabe, vive Deus, né, em cuja presença eu estou, que segundo a minha palavra, não haverá orvalho e nem chuva. Muita gente fala da chuva, mas esquece do orvalho. Mas Elias falou primeiro do orvalho, depois da chuva. Isso aqui tem uma lição. Ele tem uma união tão grande que ele parte do invisível para o visível. Por quê? Porque orvalho ninguém vê, mas chuva todo mundo vê. Então Elias estava numa dimensão tão grande que ele foi lá no invisível e disse, não vai ter nem orvalho. Nem gotículas noturnas vai descer. Né? E depois ele vai para a chuva. Mas saiu outra coisa. Vamos lá. Então Elias disse assim, ó. Segundo a minha palavra, não haverá nem orvalho e nem chuva. Aí a gente pega esse texto aí e fala assim, olha, assim como Elias, eu sou um profeta de Deus, um homem de Deus, e vou profetizar segundo a minha palavra, e Deus vai dar um jeito no céu e vai resolver. Não é assim não, mano. Pastor, mas eu tenho comunhão com Deus, eu sou Elias.
A Bíblia até me dá respaldo para isso, e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, 5,17 de Tiago. É verdade ou não é, pastor? É, mas você só leu até aí. Contexto remoto exatamente é o que está distante. Dentro de 1 Reis 17, exatamente, o texto não explica, só literaliza que Elias profetizou segundo a sua palavra. Mas lendo o contexto remoto, que é um contexto distante, olha como é que o texto diz. E Elias, lá em Tiago 5,17, e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Até aí, ok. Semelhante a mim e a você. Né? Carnalmente falando, dependentemente falando. E Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha o texto. E orando ao Senhor, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses a terra não deu chuva. E orando ao Senhor, pediu. E orando ao Senhor, pediu. Veja que a interpretação correta, antes de Elias profetizar, segundo a sua palavra, que não desceria nem orvalho nem chuva, ele pediu autorização ao dono da chuva. Senhor, posso? A briga não é minha, é tua, Senhor. Eu estou aqui por ti. Posso ou não posso? O texto diz que Elias orou e pediu. Orou é comunicação. Pediu é dependência. Veja que antes dele profetizar segundo a sua palavra, o texto diz que ele orou, comunicação, e pediu, dependência. E aí, meu irmão, o texto diz que Deus, abriu foi tudo. Parece que eu estava do lado de Deus, bati uma foto. Meu Deus, ele aprendeu a lição. Fantástico, melhor do que o da Rede Globo, viu, Jefferson? Deus aprendeu a lição. Orvalho, desce não. Chuva também não desce não, que meu filho acabou de me pedir autorização e acabou-se. Então isso é contexto remoto. Isto é, interpretação coerente, cabal, da verdade, da interpretação da hermenêutica. Quarto pilar da regra da interpretação é descobrir o objetivo pretendido pelo autor. Então, quando você lê o texto, tem que descobrir o que o autor quer dizer ali, o que ele quer falar. E dali você tem que extrair a lição principal para poder aplicar de forma coerente, coesa, como eu já citei aqui. Amém? Então nós temos aí a terceira regra, né? Nós falamos aí do oica, que é observação, é interpretação, que é correlação, que é aplicação. Falamos da observação, da interpretação e agora a correlação. O que é correlacionar ou fazer concordâncias, como muitos dizem? É exatamente pegar que tem construir. Estou falando do segundo ponto, que é a construção do pensamento. Você vai construir a ideia a partir de textos correlacionados. O que é correlacionar? É trazer para perto. É trazer para perto, para ligar, para fazer a conexão. Por exemplo, se você pegar um texto aí, vamos pegar aqui um texto fácil. Por exemplo, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então preste bem atenção. Vamos pontuar? Vamos lá. O Senhor, ele é pastor, ele é provedor. É isso, está no texto. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ele é Senhor, ele é pastor e ele é provedor. Vamos lá. O que eu fiz? Eu li o texto. Deus abençoe Jefferson Leandro. Pai do Senhor, querido. Seja bem-vindo. Eu li o texto. Eu observei o texto para poder tirar as 3 lições que ele é pastor, Senhor e provedor. Agora eu vou fazer correlações nesse texto, neste verso, para poder falar. Pastor, eu vou pegar textos que trabalham a ideia de que Deus é pastor. Entendeu? Senhor, eu vou pegar textos que relacionam a ideia de que ele é Senhor. Eu vou pegar textos que relacionam a ideia de que ele é provedor. Isto é, correlação. Isto é, concordância. Então, cada vez que você levanta um ponto, que você explica a palavra, você pode fazer correlação, concordância, trazer o texto distante para perto, para que a ideia fique mais segura, mais fixa, mais precisa, mais coesa. Então, isso é correlação. Amém, queridos? E quarto, nós temos a aplicação. O que é aplicação? Aplicar um texto, irmãos, tem muita gente que tem dúvidas em relação à aplicação.
Preste bem atenção. Aplicação, eu chamo ela de a aveia da proximidade. O que é isso, pastor? Aplicar um texto é trazer a verdade escrita há muito tempo atrás, na realidade atual. O que é aplicar um texto? A aplicação é a linha que une o antigo ao novo. É a verdade dita há séculos passados que se encaixa perfeitamente na nossa vida. Afinal de contas, a Bíblia não se renova como muita gente diz. Ela nos renova. Ela não se renova. Porque tem gente que diz assim, pastor, a Bíblia se renova a cada manhã. Não é a Bíblia que o texto diz. 3, 22 e 23 Lamentações, o texto assim, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas, está falando de misericórdia, não de Bíblia. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então a Bíblia não se renova, a Bíblia renova. Quem se renova a cada manhã, segundo o texto, são plural, misericórdias do Senhor. Então veja que a aplicação é pegar o texto antigo, entre aspas, falando de escrita, de tempo, e trazer para a atualidade da minha vida hoje. Por exemplo, vou usar um texto aqui para dar uma explicação para vocês de como fazer o OICA, né? Observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Vamos lá, vou dar um texto aqui de como fazer uma aplicação prática em um texto aqui. Vamos lá. João capítulo 4. João capítulo 4. Deixa eu fazer bem conhecido esse texto. João capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. João capítulo 4, um texto de fácil compreensão. João capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Vamos lá. As informações, os detalhes que eu passei para vocês do OIC aqui, observação, interpretação, correlação e aplicação, eu vou usar aqui nesse texto, tá? Ó, João capítulo 4, versículos 22 ao 24. Ó, vós adorais o que não conheceis. Isso é Jesus conversando com a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Nós adoramos o que sabemos, ou o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha o 23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o texto diz, o adorem em espírito e em verdade. Vamos para o texto, vamos analisar o texto, vamos observar o texto, interpretar o texto, explicar o texto. Vamos lá. Primeiro, vou dar um tema aqui, Vamos lá. Vou falar aqui sobre os princípios para adoração. Vamos lá? Pegou aí? Os princípios para adoração. Os princípios para adoração. Toda adoração, ela caminha com princípios. É verdade ou não é? É verdade. Então vamos lá. Primeiro princípio, vamos lá. Vamos observar e vamos interpretar o texto. Olha o versículo 22. Jesus conversando com a mulher de Samaria, ele diz assim, ó, vós adorais o que não sabeis. Eu estou usando a ARC diz não sabeis. Mas se você pegar a ARA, ao meio da revista atualizada, ou qualquer outra, vai dizer assim, ó, vós adorais o que não conheceis. Sabeis e conheceis aí a mesma coisa. Olha aí os detalhes da palavra que eu já falei já. Vós adorais ou não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, ou sabeis, ou sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Primeiro princípio para adorar é o conhecimento. Como que se adora quem não conhece? Está aqui, ó. Vós adorais o que não sabeis, ou vós adorais o que não conheceis. Então, o primeiro princípio para adorar é o princípio do conhecimento. Como que você adora quem você não conhece? Eita! Por isso que lá na Índia tem vários trocentos deuses. Por quê? Porque eles direcionam a adoração sem conhecer.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou no coração do homem os desejos pelas coisas eternas. Então, como diz um certo pregador, né, que há uma lacuna dentro do coração do homem que só é preenchida quando Deus entra. Então, veja, é preciso que esse desejo de adorar, ele seja principiado pelo desejo de conhecer. Então Jesus olhou para a mulher de Samaria e disse: vocês adoram o que não conheces. E a adoração fica sem foco, fica sem objetivo, fica sem dimensão. Vocês precisam conhecer a quem vocês adoram. Aí aqui, meu irmão, vamos fazer o quê? Correlação. Vamos achar textos na Bíblia que fazem correlação com conhecer Deus para adorar a Deus. Conhecer Deus para adorar a Deus. Aí, meu irmão, a gente entra na Bíblia. O que diz Oséias 6,3? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Oséias 4:1, eu tenho uma contenda contra os moradores da terra. Ou seja, só o que prevalece é o jurar ou matar e falta conhecimento de Deus na terra. E aí, meu irmão, você vai fazer correlações para você poder pregar. Vamos lá? Bola para frente. A hora já está passando. Segunda verdade, o segundo princípio que a gente aprende exatamente em João 4, do 22, do 23 e 24. Está no versículo 23. Olha só. Enquanto Jesus está conversando com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, ele dá o primeiro princípio. Você precisa conhecer. Porque a salvação vem dos judeus. Segundo princípio, ó. Mas a hora vem, vírgula, a hora vem é futuro. E agora é, mais outra vírgula, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai a tais que assim o adora. Preste atenção, irmão. Jesus era muito simples nas suas pregações. Mas quando ele aumentava o nível, a percepção dos seus ouvintes não atingia. Então Jesus, como um pregador aplicativo que era, baixava o nível para o seu público compreender a mensagem. Sabe por quê? Porque a grandeza da mensagem não está na sua profundidade, mas na sua objetividade. Quanto mais você é objetivo, mais você consegue fazer com que o seu público tenha compreensão das verdades sagradas em nome de Jesus. Quando Jesus disse a hora vem, observe que tem uma vírgula. Está voando. A hora vem, a hora vem, a hora vem. A ideia de trabalho aqui é que ela pensava que a adoração era em lugares. Então Jesus traz a verdade para ela aqui, que a adoração não está ligada a lugares, mas a momento, a vida. Mas a hora vem, futuro. Ela subiu o nível, ela não entendeu, aí Jesus baixou, já chegou. Já chegou, já chegou, já chegou. Ou seja, ele trouxe do futuro para o presente a ideia para que ela entendesse que a adoração, eu não preciso esperar o ambiente, o local para ir adorar. Toda hora é hora de adorar. Toda hora é hora de adorar. Então a segunda lição que a gente aprende é exatamente sobre a vida da adoração, o momento da adoração. Qual é o momento da adoração, pastor? É quando eu chego no congresso, quando eu chego no evento, quando eu chego no simpósio, quando eu chego no congresso? Não, é a vida de oração, é o culto racional. Toda hora é hora de adorar. Toda hora é hora. A mesma coisa que fez para correlacionar o conhecimento para adorar, nós precisamos fazer também, achar o momento ou a vida para adorar. Terceira lição que nós aprendemos está no versículo 23 ainda, ó. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Em espírito é com E minúsculo. Em espírito, e o Espírito de Deus é com E maiúsculo. Então, veja só. Terceiro princípio da adoração, sabe o que é? É o relacionamento na adoração. O que é o relacionamento aqui, pastor? Está aqui, ó. Espírito do versículo 23 é o espírito do homem. O espírito do versículo 24 é o espírito de Deus. Então, o que é adoração? É o choque. É a ligação. A harmonia, o nexo, a consubstanciação entre meu espírito e o Espírito de Deus. É a conexão do Espírito de Deus e o meu espírito. Do meu espírito e Espírito de Deus. E aí se cumpre cabalmente o que Paulo disse, eu estou fazendo correlações já, ó, em Romanos 8,14. E o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testemunha com o nosso espírito que somos filhos
de Deus. O que é adoração? É o choque do seu espírito com o espírito de Deus. O espírito de Deus com o seu espírito. Se choca. Por quê? Porque o seu espírito é o sede do se relacionar com Deus. Sua alma é a sede do seu intelecto. O seu corpo é a sede dos sentidos físicos. Então você adora a Deus com a alma, a mente, que é a sede do intelecto. Você recebe a presença de Deus no espírito, que é a sede do relacionamento com Ele. E você expressa a alegria de sentir a presença de Deus através do corpo. Por isso tem gente que entra no manto, né? Por causa da presença localizada no espírito, na nossa alma. Glória a Deus por isso. Então a gente aprende aí a terceira lição. Qual é a lição? É o relacionamento na adoração. Então, meu irmão, aproveite quando você for adorar, relacione-se com Deus. Diga que Ele é lindo, que Ele é belo, que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é maravilhoso. Diga palavras que enaltece a grandeza, a beleza e magnificência de Deus. Quarta lição. Quarta lição está no versículo de número 23 e 24. É 23, é. Olha, eu achei outra lição aqui, ó, irmão. Que coisa boa. Eu falei 4, mas tem 5, ó. Primeiro é conhecimento. Segundo é o momento, né, a vida. Terceiro é o relacionamento. Quarto é a verdade na adoração. Ó, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A palavra verdade aqui é algo que não pode ser negado. Então veja, a verdadeira adoração ela é principiada pela verdade. Por quê? Porque o Deus que você está adorando é verdadeiro. Então o adorador tem que ser verdadeiro. Sabe qual é o grande problema? É que as pessoas esqueceram que o Deus que adora é verdadeiro e que nós precisamos caminhar na verdade. Tem muita gente cumprindo Isaías 29:13. O meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eita, fala, mas não sente. Fala, mas não vive. Fala, mas de fato o seu coração está longe. Então, a adoração, quarta verdade, quarto princípio, ela trabalha na verdade. É a verdade do seu coração que se encontra com a verdade do Deus Todo-Poderoso. E verdade quando se choca, só vai gerar verdade. Por isso que a Bíblia diz, em 2 Coríntios 13:8, nada se pode contra a verdade a não ser a própria verdade. Amém? Então veja que eu estou usando o oica aqui. Tá? Eu estou observando, interpretando, explicando e aplicando no texto as lições que nós já aprendemos aqui. E quinta verdade, nós temos aí, irmãos, a procura. A procura. Quarto princípio é a procura. Irmão, Deus não está procurando performance. Deus não está procurando adoração. Tem um hino aí que Deus procura adoração. Está errado. Pela Bíblia, Deus não procura talentos, Deus não procura performance, Deus não procura formas, não, Deus procura pessoas, está aqui, ó, porque o Pai procura os tais, que assim o adorem como? Em espírito e em verdade. Deus não está procurando se você canta muito, se você prega muito, se você faz muito. Deus está procurando se você se relaciona com Ele em espírito e se você é verdadeiro diante dEle, verdade. Então, 5 princípios aí que nós aprendemos. Isso que é conhecimento, momento, relacionamento, verdade e procura. Então a gente usou aí a construção. Eu provei para vocês, eu usei para vocês, expliquei para vocês a construção de um pensamento, eu fiz de um texto, para você poder fazer de fato, de verdade, a sua aplicação. E terceiro, para encerrar, é a aplicação do pensamento. Né? Primeiro, o ponto de partida do pensamento, que é o texto. Segundo, a construção do pensamento, que é pelo texto, você observa, você interpreta, você correlaciona e você aplica. E quarto, você faz aí a aplicação do texto. Pastor, o senhor aplicou, então como é que você vai aplicar agora? Melhor, você explicou, pastor. Como é que você vai aplicar esse texto agora? Eu já apliquei, mas preste atenção. Quer adorar? Conheça o Deus que você adora. Estou aplicando. Quer adorar? Não espere festas, adore todo momento. Jairo Negreiros, abraço, meu amigo. Eu estou aplicando. Terceiro, quer adorar? Aprenda a se relacionar com Ele. Se relaciona com Ele. Eu estou aplicando.
Porque Jesus não falou adorar em espírito e em verdade, relacionamento? Então o que eu estou fazendo? Aplicando. Como é que eu estou aplicando? Eu estou fazendo com que o texto que ele conversou com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, torne-se atual na minha vida. Como? Relacionando-me com ele. Quarto, seja um adorador verdadeiro. Por quê? Porque em espírito e em verdade eu estou aplicando. Seja verdadeiro na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu ministério, no seu chamado, com os seus vizinhos e pai, lá e cá. Quinto, a procura. Deus não procura performance, Deus não procura estilos, Deus não procura marketing, Deus procura pessoas. Pessoas como? Que estão com o coração aberto. Então eu estou fazendo literalmente a aplicação. Aí quando você vai para esse lado da aplicação, aí, meu irmão, à medida que você aplica, eu costumo dizer que o pregador, ele precisa aplicar, irmãos, com pelo menos 3 coisas. Primeiro, com segurança. Segundo, com intensidade. E terceiro, com a graça do Espírito. Amém? Primeiro, com segurança. Segundo, com intensidade. Terceiro, com graça. Vou repetir. Você aplica o texto com segurança. O que é segurança? Você tem certeza do que você está falando. Você não titubia. Você tem certeza. Segundo, com intensidade. O que é intensidade? É você se jogar dentro do texto e deixar o texto te manipular. Aleluia. Entendeu? É viver o texto, meu irmão. É você pular no texto e deixar o texto te sacudir. E à medida que o texto te sacode, o povo vê que você está sendo sacudido pela graça, pela vida, pelo poder, pela intensidade do texto. E aí você é intenso. E terceiro, com graça. O que é a graça? Graça é a elegância de Deus na vida do pregador. Graça é a elegância de Deus abraçando a mente, o corpo, a alma, o espírito do pregador, do mestre, do ensinador. E aí, meu irmão, a palavra, mesmo que seja pesada, mas ela sai com graça. E o povo recebe, sente, vibra, é tocado, a palavra transforma e o Espírito de Deus move nos corações. Amém, minha gente? Eu cansei, viu? Oh, Deus. Então isso, meus irmãos, é pensar com coerência nos textos bíblicos. Todo pensamento tem um ponto de partida ao texto. Precisamos construir o pensamento a partir do texto. E precisamos fazer a aplicação do pensamento pelo texto. O pensamento, ele tem um objeto, que é o texto. Toda a construção é por meio do texto. E toda a aplicação do pensamento é pelo texto. Deixa o texto falar, meu irmão. Deixa o texto falar. Deixa o texto produzir resultados. Não seja um pregador manipulador. Esqueça a manipulação. Manipulação barata é muito fraco. É medíocre. Desculpa até a expressão. Deixa o Espírito manipular o povo, mexer o povo, mover o povo, entusiasmar o povo, intensificar o povo. É o texto, é a Bíblia. Para terminar, lembra de Neemias 8? Esdras 8, versículo 5, ele abriu o livro. O 3, ele leu o livro. O 8, ele leu o livro. Ouvindo o livro. Só deu o livro ali, meu irmão. Só deu o livro, só deu a Bíblia. Quer pregar? Pregue Bíblia. Quer ensinar? Ensine Bíblia. Quer falar? Fala de Bíblia. E o resto, como diz o Francinal daí, é gibi. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos que participaram conosco. A live vai ficar salva. Compartilha aí, querido, a live. Abençoa vidas aí. Quem quiser aprender um pouco mais, mastigar um pouco mais. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O Jefferson está falando que cometeu muitos equívocos. Meu irmão, todos nós cometemos. Você cometeu vários, eu cometi vários. E ainda posso cometer vários. Por quê? Porque nós somos falhos, né? Nós somos falhos, nós erramos. E cometemos, tá? Não baixe a cabeça porque você cometeu
falhas, errou. Eu errei muito, muito, muito. Mas tem um ditado que diz que a gente só aprende errando. É verdade. Então, como diz um certo pastor, diz que erros não são erros quando você aprendeu. Erros são aulas. Então, certamente você aprendeu, eu tenho aprendido, nós temos aprendido e vamos aí, caminhando, mastigando, lendo, pesquisando, pensando. Mas não esqueça, pense com coerência. Pense com um texto, no texto e a partir do texto. Guarde isso. Pense com o texto, é comunhão. Pense no texto, é relacionamento. Mas pense a partir do texto. É o que o texto diz, você vai nele. É dependência. Dependa do que o texto diz. A grande mente brilhante, Paulo, em 2 Coríntios 3,5, ele diz, não que eu possa pensar alguma coisa de mim mesmo. Olha aí. Mas a minha capacidade e a minha suficiência vem de Deus. Deixa a tua mente ser cativa ou à mercê da graça de Deus e Ele vai cuidar de você na ministração em todos os detalhes. Amém? Alguém tem alguma pergunta, meu irmão, para fazer? Sobre pensar no texto, sobre coerência, sobre texto. Se tiver alguma pergunta, meu irmão, você pode fazer. Em nome do Senhor Jesus, eu consigo aí responder umas 2, 3 e a gente encerra. Só dívida, né, meus irmãos? O negócio tá feio na pandemia, né? Não tem ninguém que tem dúvidas? Então Deus abençoe aí o Jefferson, o Francinaldo, tantos outros irmãos aí que estão assistindo aí, que assistiram, que estiveram conosco aí esse tempinho, em nome de Jesus. Há alguma diferença entre palavra revelada e revelação da palavra? Assim, né? Os pregadores costumam dizer assim, Deus me deu uma revelação na palavra, né? E a gente entende que é uma forma falaciosa, né, do pregador. Eu também já errei muito nisso. Mas a gente compreende que não existe revelação, existe iluminação. A revelação ela já foi dada aos escritores sagrados, aos escritores bíblicos. Então, como é que a gente entende essa diferenciação, pastor? Revelação e iluminação. Revelação já foi dada. Iluminação já está lá, mas está obscuro. Então, a iluminação, o Espírito Santo, ele vai mostrar para você o que já está. Ele só vai tirar a nuvem negra que está na sua visão. E aí ele vai dar a você a iluminação. Existem provas bíblicas para isso. Efésios 1,18, Paulo diz, pedindo que Deus dê os vossos olhos iluminados para compreender a razão das vossas esperanças. Então não existe palavra revelada. Não existe palavra revelada na atualidade, né? Existe a revelação dos textos. O que nós recebemos são iluminação do texto sagrado para poder falar. Amém? Mais alguma? Então, revelação da palavra, tudo bem, mas aí não é palavra revelada, é palavra iluminada. Mais alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Se não tiver, nós vamos encerrar por hoje, em nome de Jesus. Entendeu? Deus abençoe. Amém, amados? Grande abraço a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.